Bom, então eu quero aqui dar uma boa tarde aos colegas deputados, deputadas, servidores aqui da Assembleia e o público que está nos acompanhando aqui. Olha, a primeira coisa que eu queria falar, presidente, é que quem está acompanhando aqui a reunião de hoje e a TV Assembleia deve estar imaginando que o Brasil está uma maravilha, né? Está tudo bem, está tudo acontecendo, feitos inéditos que nunca havia sido realizados nesse país estão sendo realizados não, anunciados. Eu acho interessante que, ouvindo aqui algumas falas, elas se posicionam o seguinte: agora com o governo Bolsonaro as coisas estão começando a acontecer. Não estão começando a acontecer, e nós estamos há 1 ano das eleições. Já se passaram praticamente 3 anos do governo Bolsonaro e até o presente momento o que se tem são anúncios, nenhuma realização. Quer dizer, realização tem, que esse Brasil maravilhoso, que não é o mesmo onde eu estou vivendo e as pessoas que eu convivo estão vivendo, esse Brasil maravilhoso da turma que acha que o governo Bolsonaro está revolucionando para aumentar a miséria no nosso país. É o que está nas estatísticas, nas pesquisas, nos noticiários e no dia a dia das pessoas. É só quem não anda na periferia, é só quem não viaja a Minas Gerais, é só quem não conhece a situação do povo trabalhador, é que imagina que esse país está mil maravilha. Olha o preço da carne, gente. Ontem mesmo no jornal, a gente tem que assistir na televisão, lendo as páginas dos jornais, no Rio de Janeiro, as pessoas revirando o osso para tentar achar pedacinho de carne, para poder se alimentar. Eu acho um absurdo alguém ter coragem de fazer a defesa desse governo com o povo morrendo de fome. Praticamente 15 milhões de desempregados. Olha que situação que nós estamos vendo, uma das maiores taxas de desemprego da história desse país. É o preço do arroz, é o preço da carne, é o preço do gás de cozinha. Nós vimos a notícia no jornal O Tempo essa semana, uma mãe, ela 90% do corpo queimado, porque não tinha dinheiro para comprar o gás, que está em torno de R$120, e morreu. Uma mãe jovem morreu porque estava tendo que cozinhar com álcool. Que país maravilhoso é esse do Bolsonaro, que muitos vêm aqui na tribuna defender? Que país maravilhoso é esse do Romeu Zema? Um país que está um caos, é uma crise sanitária absurda, 600 mil mortos, pessoas que não precisavam ter perdido a vida, um governo que está tendo que responder na CPI por suspeita gravíssima, denúncia gravíssima de corrupção, propina para comprar vacina. Que país maravilhoso é esse? Ora, nós não vivemos no mesmo Brasil não, hein? Não vivemos. Eu fico vendo que agora o governador anunciou que vai fazer uma obra tal no norte de Minas e uma obra tal no Vale. A obra que precisa ser feita emergencialmente no norte de Minas é levar água para as pessoas, que todo mundo aqui acompanhou, que o Exército parou de levar caminhão-pipa, de levar água, e o povo está morrendo de sede. O resto tudo é bobagem. Se você não dá conta de pôr água no copo para as pessoas tomarem água, para matar a sede, para cozinhar seu alimento, e de que mais vale fazer a política, a não ser a ponte seja para lá e outras bobagens para cá? O Exército diz que acabou o orçamento. E se o governo federal não liberar o orçamento, ele não tem como continuar a operação de levar água às pessoas que precisam. E o que o governador Romeu Zema faz em solidariedade ao povo do semiárido mineiro? Nada. Não faz uma cobrança ao governo federal para que tome as medidas e as pessoas possam enfrentar esse momento tão grave que elas estão enfrentando nesse convívio com a seca. Ele mesmo poderia, através da Copasa, iniciar operações fundamentais, importantes, para garantir o mínimo de água para as pessoas, até que a gente possa ter de novo a volta das chuvas e pudesse ter de novo o abastecimento dos poços, das barragens e dos próprios rios. Mas não, é apenas o elogio, é apenas a cordialidade, é apenas a gentileza e se espelhando em Bolsonaro. Por falar em Copasa, a empresa que poderia então estar adotando medidas em caráter extraordinários, emergenciais, para ajudar as pessoas que estão passando sede no semiárido mineiro, é a mesma empresa do qual os parlamentares já têm subido nessa tribuna para denunciar o aumento abusivo nas contas de água. Um aumento abusivo. O povo desempregado, o povo sem renda, enfrentando a pandemia, e qual que é o presente que a Copasa de Romeu Zema dá aos consumidores? Um aumento abusivo das suas tarifas. Se Bolsonaro, de um lado, castiga o povo com o aumento do gás, o aumento da gasolina, aumento da energia elétrica,
com o desemprego, dos custos de comida, do óleo de soja. Não é diferente de Romeu Zema, que castiga o povo de Minas Gerais com uma tarifa absurda da Copasa. Uma tarifa absurda. Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser revisto. A Assembleia Legislativa precisa tomar providências com isso que está acontecendo. Cobrar de maneira veemente o governo esse grande absurdo. Essa violência contra o consumidor. E estamos falando também de cobranças de tarifa de esgoto, onde o esgoto não é tratado, sequer às vezes coletado. Cobrança de tarifa onde o abastecimento ele é precário. Ora, gente, o que está acontecendo? Nós estamos aceitando essas coisas de forma muito natural. E não pode, doutor Jean, a gente aceitar essas coisas como se fossem naturais. O governo do Estado tem aumentado a arrecadação, fruto do suor do povo. Quando a gente fala do aumento da arrecadação do ICMS, e para esse ano, me parece que a estimativa já está em 7 bi, somente falando de combustível, é porque está vindo do ICMS que é cobrado no combustível, do preço caro da gasolina, mais 6 bilhões. Quando a gente fala do aumento do ICMS, tem também da energia elétrica. A energia combinada com o combustível são as duas principais fontes de arrecadação da Receita para o Estado. Mais o dinheiro da Vale, mais suspensão da dívida com a União, mais agora 2,5 bi da venda da Folha. Esse governo, então, que tem dinheiro em caixa, que não atravessou metade dos problemas que o governo anterior atravessou, não tem nenhuma marca, não tem nenhum feito, não tem nenhum grande programa. Qual que é a marca do governo? É a marca de quem ficou lamentando e criticando o governo passado durante 3 anos, e mesmo tendo uma condição financeira melhor, mesmo estando aliado ao governo federal. E recebe com pompas Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Não é bem-vindo. O senhor Jair Bolsonaro não é bem-vindo em Minas. Não é bem-vindo. Deputado Andréia, o senhor Jair Bolsonaro veio a Minas Gerais anunciar investimentos para o metrô. Olha que maravilha, 2,8 bilhões de reais para o metrô. Legal, muito bom. E o governo Zema soma-se a ele para dizer que o Estado vai colocar mais 400 milhões de reais. Sabe para quê, gente? Não é para dar mais conforto para o usuário. Não é para melhorar as linhas, ampliar a linha. Não é para ter um serviço mais efetivo e, acima de tudo, mais barato para o trabalhador, que é quem precisa do transporte. É para entregar para a iniciativa privada. Vai investir dinheiro do povo, dinheiro público, para entregar para a iniciativa privada, explorar o serviço e obter seus grandes lucros ao custo dos trabalhadores. E vou além. O último mandato do PT na presidência da República, quem gosta muito de falar de governo passado, o preço da tarifa no metrô, R$ 1,80. No final de 2019, primeiro ano do governo Zema e Bolsonaro, a tarifa já chegava, sabe a quanto? R$ 3,70. Olha que legal, R$ 3,70. E não para por aí. Quanto está a passagem hoje? R$ 4,50. Então o governo Zema e Bolsonaro, que aumentaram e muito a tarifa do metrô, aumentaram e muito, onerando, penalizando os trabalhadores, querem agora investir no metrô, não para cobrar menos, não para dar qualidade aos trabalhadores, mas para investir, para entregar para a iniciativa privada, para os grandes amigos empresários. E o povo trabalhador, o povo mais pobre, que precisa do transporte, vai pagar essa conta. É um absurdo. É um absurdo. Esse foi o grande anúncio, pessoal. Esse foi o grande anúncio que veio aqui fazer o senhor Jair Bolsonaro em Minas Gerais. Não veio visitar um hospital para poder ver a situação dos pacientes enfrentando a Covid. Não veio para ver a situação de quem está passando sede no norte de Minas, no Jequitinhonha, para poder dar uma resposta ao que a gente tem denunciado aqui. Não veio a Minas Gerais para visitar Brumadinho, porque ainda temos questões pendentes, tanto de Brumadinho quanto de Mariana. Não veio a Minas Gerais fazer nenhum anúncio de interesse do povo de Minas Gerais. Lamentavelmente, uma visita que teve despesa do dinheiro público, que não serviu para nada, apenas para trazer más notícias. Quando o próprio Bolsonaro fala que não tem nada que não pode piorar, ele tem razão. O preço da gasolina vai aumentar mais. Agora vem a privatização do metrô, né? Realmente, com o governo Bolsonaro não tem nada que não possa piorar, e ele tem razão. Talvez, das coisas que a gente tem ouvido o Bolsonaro falar nos últimos anos, essa seja a única do qual nós vamos concordar. No governo Bolsonaro não tem nada que não possa piorar. Mas olha, eu queria também dizer para vocês o seguinte, outros pontos da fala da passagem dele aqui por Minas. Primeiro, continua o negacionismo, né?
Continua naquela mesma lógica do negacionismo, e aí vem falar que isso é liberdade e continua colocando em risco a vida dos brasileiros, né? A CPI no Senado tem exposto o que se transformou essa questão da pandemia sob o governo deles. Agora a Prevent Senior, nós temos acompanhado, doutor Gessé, eu tenho acompanhado, é um negócio de maluco. Óbito também é alta, né? Assim que eles estão dizendo, né? Então, assim, os médicos pressionados a prescrever cloroquina e, fraudando laudo de óbito, um negócio de maluco, de maluco. Outra coisa que o Bolsonaro reclamou, pessoal, vejam vocês, é o teto de gastos. Segundo ele, o teto de gastos tem atrapalhado o governo poder trabalhar. Vocês sabem o que é o teto de gastos? O teto de gasto é o que se transformou na Emenda Constitucional 95, que é aquela que foi aprovada no governo Temer, que estabelece que durante 20 anos você não pode aumentar as receitas, os investimentos para a saúde, para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, para a área social. Você congela o orçamento público por 20 anos. E olha que quem precisa de serviço público é o pobre. O rico tem até segurança privada, acho que nem da polícia não precisa tanto. Tem saúde privada, tem escola privada, tem segurança privada, é tudo particular. O pobre não, precisa da saúde pública, precisa da educação pública, precisa da segurança pública, das obras públicas e por aí vai. E pega então o orçamento que deveria então estar a serviço da grande maioria da população e congela, fala que vai congelar por 20 anos. Esse é o teto de gasto, que foi aprovado no governo Temer. Agora, sabe com o voto favorável de quem? Vocês não vão adivinhar. Do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro reclama do teto de gastos, sendo que ele, à época, era deputado e votou a favor do teto de gastos, do congelamento dos investimentos por 20 anos. Tem mais. Reclamou que nos governos do PT, os investimentos eram gastos mirabolantes. Os investimentos, à época do governo PT, tudo mirabolante. Vamos tentar aqui saber o que é mirabolante no governo PT, segundo o Bolsonaro. Será que foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que investiu 1,9 trilhão em obras de infraestrutura, transporte e saneamento em todo o país? Será que foi o Minha Casa Minha Vida? E todo deputado nesta casa, que percorre toda Minas Gerais, sabe que praticamente 100% dos municípios tem casa do Minha Casa Minha Vida? Isso foi a obra mirabolante? Será que foi a construção das creches do Proinfância? O Proinfância para as crianças de 0 a 4 anos, creche-escola, para o filho da trabalhadora, para o filho do trabalhador, dos mais pobres, ter um lugar digno de ficar e poder, concomitante, a receber os primeiros aprendizados, o que então era só privilégio para o filho dos ricos. Isso é obra mirabolante? Ou será então ainda a expansão das universidades? O Reúne, o aumento de vagas, criação de novas universidades, os institutos federais, Pronatex. Será que isso foi a obra mirabolante do PT? Até mesmo Ciência Sem Fronteira, do qual mandamos os nossos estudantes poderem aprender no exterior as melhores práticas. Ou pode então ser a transposição do Rio São Francisco, e porque agora há pouco eu falei sobre a seca no semiárido mineiro, norte e Jequitinhonha, e uma grande obra feita no governo do PT, que eles tentaram se apropriar, inaugurar como se fosse uma obra deles, foi uma das principais obras de enfrentamento e o convívio com a seca da história desse país, que foi a transposição do Rio São Francisco. Poderia também falar do setor energético, do setor elétrico, do setor naval, os investimentos que foram feitos nos estaleiros, setor naval. Poderia falar em vários investimentos, nas construção das UPAs, das UBSs, das instituições da rede SAMU de urgência e emergência, das farmácias populares. Essas foram as obras milaborantes do PT? Então foram as obras milaborantes que fez com que esse país tivesse, no governo do presidente Lula, a menor taxa de desemprego, que não chegou a 4%. Que colocou esse país como a 6ª economia do mundo e hoje está amargando a 14ª posição. Realmente, o governo do Bolsonaro não é o nosso governo. Não, o Brasil do Bolsonaro não é o Brasil que nós vivemos. E ele está dizendo agora, Jean, que quer debater com o PT as eleições. Sabe o Bolsonaro fujão, que correu do Haddad? O Haddad pelejou para debater com ele no segundo turno e o bicho correu, igual o diabo corre da cruz, não queria debater de jeito nenhum. Agora fala que quer debater com o PT, mas vai ser bom demais. Aqui eu só dei um aperitivo, qual vai ser a linha do nosso debate. Para poder encerrar, que eu sei aqui que o
o meu tempo já esgotou, eu só quero fechar dizendo o seguinte: o gás, que era menos de R$40, agora chega a R$135. A gasolina passa de R$2,70 para R$7. O orçamento em ciência e tecnologia reduziu 58%. PT tirou 36 milhões de pessoas da miséria e o governo Bolsonaro que levou 27 milhões de brasileiros à fome. Então eu quero saber o seguinte, essa vai ser a tônica do debate que o Bolsonaro quer fazer com o Partido dos Trabalhadores. Quero dizer então para o presidente que estaremos preparados e o povo estará atento ao que nós vamos dizer, porque Bolsonaro pode enganar muita gente, mas a nós não. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, deputado Cristiano. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus.